Em primeiro lugar, quero agradecer a doutora Maria Ângela pelo convite e eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui o programa. Hoje nós vamos conversar sobre hormonoterapia na adjuvância e especificamente para essa aula não tenho nenhum conflito de interesse, mas eu quero fazer alguns agradecimentos. Um é o Sci-Hub, que eu acho que depois da internet, para quem prepara a aula, é a melhor ferramenta que existe. E a segunda coisa é a cafeína, que me ajudou essa madrugada, porque como bom procrastinador ficou tudo para depois. Algumas considerações que eu fiz, sabendo que a minha ia ser a última aula, é saber que nessa altura os poucos que ainda estão aqui estão cansados, todos estão com fome e provavelmente eu ia estar com a programação atrasada. Hoje o Rubinho virou a estrela do dia. Mas então, assim, vamos tocar a ficha. O que a gente está falando aqui é de cerca de 2% de todas as pacientes com câncer de mama que a gente vê, elas vão estar dentro dessa linha de raciocínio que a gente vai conversar hoje. E dentro disso, a gente tem que dividir o público em pacientes que estão pré-menopausa e pós-menopausa por uma questão muito simples, que é a questão fisiológica, em que na pré-menopausa, grande parte do hormônio circulante, do estrogênio que a paciente tem, são produzidos nos ovários, e na pós-menopausa, basicamente, é na aromatase, que é uma enzima presente principalmente em tecidos periféricos, gordura, pele, eventualmente até na mama, que converte andrógenos em estrogênio. Para a gente definir o que é menopausa e definir o tratamento que essa paciente vai receber, a gente pode usar um dos critérios, os critérios que são admitidos pelo NCCN, por exemplo, que parecem muito simples e às vezes nem são. Toda paciente acima dos 60 anos, me parece óbvio, toda paciente que tiver oforectomia bilateral, no caso, prévia, óbvio, e abaixo dos 60 anos, às vezes a gente pode se confundir um pouquinho. Então, a gente tem que lembrar, pacientes que estão há mais de 12 meses sem menstruação, mas na ausência do uso de tamoxifeno, nem que tenham feito químio, nem supressão ovariana, e o estradiol sérico esteja em níveis menopausais. Tá? A amenorreia em pacientes que estejam em tamoxifeno, com o FSH e estradiol em níveis menopausais. Agora, a gente tem que lembrar que aquelas pacientes que porventura estiverem usando um agonista LH-RH ou que estejam naquele período de amenorreia pós-químio, esse é um dado que não é confiável e a gente não pode assumir que essa paciente seja necessariamente pós-menopausa. Vamos começar então da menopausa para depois a gente falar de pré-menopausa. Em 2010, baseado já em vários estudos que a gente tinha com a inclusão de inibidores de aromatase, o ASCO fez um comunicado em que ele sugeria que toda mulher pós-menopausa usasse em algum momento da adjuvância o inibidor de aromatase, seja depois de um período de tamoxifeno ou numa espécie de switch, como a gente usava dentro dos 5 anos, uma parte de inibidor, uma parte de tamoxifeno. Posteriormente, esses estudos, que no início só tinham ganho de sobrevida livre de progressão, de doença, foram criando um volume de conhecimento maior, mais robusto, e essa meta-análise, que já é um pouco antiga para nós agora, de 2015, mostrou que quando a gente compara pau a pau, né, tamoxifeno versus inibidor de aromatase por 5 anos, a gente tem não só uma menor taxa de recidiva, mas também tem uma maior sobrevida global, falando de sobrevida global, com o inibidor de aromatase. Né? Se nós fizermos o famoso switch, a gente tem um ganho muito parecido também. Se a gente usar por um período, que pode ser primeiro e segundo, ou primeiro e segundo, tanto faz, de trás para frente, dentro de 5 anos, uma combinação de tamoxifeno e inibidor de aromatase, ou contra 5 anos de tamoxifeno puro, a gente também tem benefício de
ganho de sobrevida livre de doença e ganho de sobrevida global. Né? Aqui está pequeno para ver, mas... está pequeno mesmo. Não consigo enxergar aqui o número. Tudo bem. Acreditem em mim, tem. Agora, se nós formos comparar um switch, 5 anos de uma combinação de inibidor de aromatase com tamoxifeno versus 5 anos de aromatase, não faz diferença. O que esse dado quer dizer para nós? Que nós não precisamos usar 5 anos inteiros de inibidor de aromatase, até pelas questões da toxicidade que a gente conhece. Né? Então a gente pode, e eventualmente, principalmente para os nossos pacientes, a questão de custo. Né? Porque o tamoxifeno custa menos da metade do inibidor de aromatase e a gente pode usar com segurança metade do período com um, metade com o outro, ok? Agora, a gente sabe que as pacientes que têm um câncer de mama luminal, elas têm uma curva de recidiva que ela vai se prolongando ao longo do tempo, e esse é um tempo longo mesmo. Né? Mesmo aqui a gente falando de 20 anos de acompanhamento, essas pacientes continuam tendo uma curva progressiva de recidiva. E isso serve tanto para, quanto maior o tamanho do tumor, maior é essa curva, obviamente, quanto maior o número de linfonodos da axila, maior é a curva também, e isso também se reflete nas pacientes que têm grau histológico mais alto. E aí vem a questão, né? Ok, 5 anos é ótimo, se a gente usar eventualmente um pouquinho mais é melhor, se a gente associar inibidor de aromatase parece ser melhor, mas e por quanto tempo a gente tem que ficar usando? Porque se tem essa curva que daqui a 20 anos ela continua crescendo, então vamos usar por 20 anos daqui a pouco, né? E aí começa a discussão, são 5 anos, são 7 anos, são 10, são 15, e aí o céu é o limite. Bom, esse é um slide que eu queria ficar um pouquinho mais de tempo, me deter, perder um tempo aqui, porque ele traz muita informação, tá? Então vamos aos pouquinhos. Eu não vou falar muito dessa primeira parte aqui, que isso aqui é basicamente assim, aqueles estudos em que os pacientes receberam 5 anos de tamoxifeno, o laranja tamoxifeno, 5 anos de tamoxifeno, e foram, a partir do 5º ano, randomizados para receber uma terapia estendida ou não. Tá? Mas eu quero me fixar mais, porque esses dados aqui a gente mais ou menos já conhece. Tá? Isso aqui eu não quero chover muito no molhado, mas aqui, o que acontece naquelas pacientes que já receberam inibidor de aromatase na primeira etapa, no primeiro bloco de 5 anos, vamos dizer assim. Então, aqui a gente vê o seguinte, ó, esses últimos 6 estudos aqui, a gente tem pacientes que receberam tamoxifeno, passaram para inibidor de aromatase e foram randomizados para um período maior. Aqui podia ser tamoxifeno ou inibidor de aromatase, tanto faz, durante 3 primeiros anos, seguido de inibidor de aromatase por mais 2 e randomizados por mais tempo. Esse é o estudo mais loucão de todos, que é a paciente que usou 5 anos de tamoxifeno, usou 5 anos de inibidor de aromatase, no caso o letrozol, e foram randomizados para receber mais 5 anos, quer dizer, totalizando uma comparação aqui de 10 versus 15 anos de tratamento adjuvante. Né? E, por fim, aqui embaixo a gente tem um outro grupo de estudos em que, nessa primeira fase dos 5 anos, as pacientes puderam receber tamoxifeno ou inibidor de aromatase, ou um switch, tanto faz. E a parte posterior do tratamento foi randomizada. Aqui, ó, usar mais 2 anos e meio de letrozol ou 10, usar mais 2 ou 5, na verdade, né? Ou aqui ainda tem um estudo interessante até, que as pacientes usavam o letrozol durante cada ano desses aqui, durante 9 meses, e faziam um descanso de 3 meses, para ver assim, se a intensidade, se a gente precisa ficar batendo naquela tecla o tempo inteiro. Né? O que a gente pode ver assim, para começar?
de uma forma geral, bem globalizando a informação, quanto mais tratamento nós fizermos, parece ser melhor em relação à sobrevida livre de doença. Ok? Agora, se nós fizermos um tratamento inicial com inibidor de aromatase e a gente levar esse tratamento até 7 ou 8 anos, não parece ser pior do que tu levar até 10. Então, talvez aquela coisa que a gente está assim, batendo há 10 anos, não precisa ser tanto assim, né? Nesses estudos aqui, a gente vê que alguma coisa menos intensa, vamos dizer, da adjuvância estendida, pode se equivaler ao tratamento mais prolongado, né? E aqui a significância, ela teve, mas o benefício que a gente vai tentar olhar daqui a pouquinho, ele é realmente exíguo. Ele é estatisticamente significativo, mas clinicamente a gente pode eventualmente discutir. Lembrando que aqui eram pacientes que já tinham usado inibidor de aromatase dentro dos primeiros 5 anos ou um pouquinho depois, tá? Aquele que é o mais emblemático, que é dos 10 anos versus 15, o que ele mostrou? Ele foi um estudo que foi positivo do ponto de vista numérico, né? Então, a gente diminuiu aqui, entre quem usou 15 anos de letrozol, teve 4% a menos de taxa de recidiva, dado cru. 0% de ganho em termos de sobrevida, tá? Agora, elas ganharam 4% de taxa de recidiva, sendo que mais da metade disso se traduz em redução do risco local ou da mama contralateral. Não é a doença à distância, né? Então, o benefício ele é mais para a doença localizada, tá? Ao mesmo tempo em que aumentou 50% o risco de fraturas, isso aqui é um P bem mais significativo do que o benefício que nós tivemos lá, e praticamente 100% mais taxa de osteoporose nessas pacientes do que no grupo. Baseado nesses dados, o ASCO tem umas novas recomendações publicadas no ano passado, que eu vou me dar o trabalho de ler cada uma delas para passar a informação inteira, tá? Então, são 5 recomendações que eles fizeram em relação ao uso de inibidor de aromatase na terapia estendida. A gente pode considerar os outros riscos de fatores de risco para recorrência naquelas pacientes com axila negativa, tá? E considerar para essas pacientes, em alguns casos, um tratamento por 10 anos. Agora, as pacientes que têm um risco baixo, não deveria ser oferecido um tratamento prolongado de inibidor de aromatase. Aquelas pacientes com axila positiva, deve-se oferecer uma adjuvância prolongada até no máximo de 10 anos. Esse é o limite que eles sugerem, tá? Mulheres que usam terapia adjuvante estendida, aí nem estamos falando de inibidor de aromatase, não deve usar mais do que 10 anos. A prevenção de um segundo tumor local ou contralateral é o maior benefício da terapia estendida. Então a gente tem que pesar qual é o risco que a gente imagina que essa paciente tem de ter doença recorrente, né? Lembrando sempre que a terapia estendida acarreta maior risco e efeitos adversos, isso que deve ser pesado e eventualmente discutido também com a paciente na hora dessa decisão. Tem questões de preço, tem questão de uso de inibidor de osteólise e outras coisas que a gente tem que considerar sempre. Tudo isso fica em cima de um pedestal que é esse disclaimer, não, esse statement que eles fizeram. Então, até o momento, nenhum dos estudos de adjuvância estendida até 10 anos mostrou sobrevida
ganho de sobrevida global com inibidor de aromatase, tá? E a recomendação dessa adjuvância deve ser baseada nos benefícios que incluem a prevenção da recorrência ou segundo primário. O que a gente pode discutir a respeito desses dados? Talvez uma das coisas que a gente pode pensar é o viés, de certa forma, viés de seleção, porque quando tu fez 5 anos de terapia adjuvante e ali tu vai randomizar as pacientes para ganhar mais ou menos tempo, tu já está pegando um grupo de pacientes que sobreviveu 5 anos sem recorrência. Então, essa já está dentro de um grupo de mais baixo risco. Então, talvez ao longo do tempo dessas adjuvâncias, a gente tenha um índice de eventos baixo e aí uma diferença mais discrepante não pode ser, assim, uma coisa que a gente pode bater no peito e defender com tanta energia. Pacientes que fizeram mastectomia, que tem um risco de recidiva local, 0, né? Ou ainda que tiveram uma mastectomia bilateral, o risco que a gente vai ter de um segundo primário ou de uma doença contralateral é virtualmente 0, então não faz sentido tu oferecer para essa paciente uma terapia estendida, né? Por fim, lembrar que talvez 7 a 8 anos seja tão bom quanto 10, né? Então, às vezes os residentes falam assim, Rosário, tu faz 7 anos de adjuvância. Eu tenho uma conduta que, obviamente, cada caso é individualizado, mas tem várias pacientes que, por exemplo, usaram 3 anos de tamoxifen, 2,5, e eu fiz o switch, eu levo o inibidor de aromatase por 5 anos e encerro ali, né? A não ser que tenha uma axila muito positiva, sei lá, alguma coisa que me faça levar isso mais adiante. E agora vamos falar da pré-menopausa. Também, assim, no último ano, o que a gente tem de novidade em relação às pacientes pré-menopausa é uma atualização do estudo TEXT e do SOFT, que foram analisados juntos, para a gente lembrar. Então, o SOFT, o nome do estudo é a supressão ovariana, supressão da função ovariana, né? E o outro é um estudo de tamoxifen versus hexamestano em pacientes em que a gente já pressupõe que esteja com a supressão ovariana acontecendo. Então, o que acontece? No SOFT, as pacientes foram divididas em 3 braços. Um grupo recebeu tamoxifen por 5 anos, outro grupo recebeu supressão ovariana com triptorelina, no dia a dia a gente usa goserelina, né? Com tamoxifen, e um outro grupo fez supressão ovariana com hexamestano, tá? O TEXT, que era então só uma coisa ou outra, todas as pacientes tiveram a função ovariana supressa e foram divididas em tamoxifen ou hexamestano. Essas pacientes todas, basicamente, elas foram estratificadas em pacientes que fizeram quimioterapia na adjuvância ou não, e o status nodal delas. Lembrando que isso é um estudo que as pacientes usaram tratamento durante 5 anos, tá? Então, nessa análise atualizada, de novidade que a gente tem em relação ao estudo que foi publicado em 2015, é que naquela época o tamoxifen, junto com a supressão ovariana, não tinha mostrado benefício nenhum, né? E agora a gente começa a ver também, em termos de sobrevida livre de doença, um ganho para os 2 braços que fizeram um bloqueio, tá? Isso aqui no grupo geralzão. Naquelas pacientes que não fizeram químio, vamos voltar só para vocês verem os números aqui, ó. Aqui a gente está falando de uma diferença de 4% e 7% em relação ao basal do tamoxifen. Nas pacientes que não fizeram químio, essa diferença é um pouco mais discreta, né? E naquelas pacientes que fizeram químio, que teoricamente são tumores um pouco mais de risco, a diferença ficou um pouco mais evidente, né? Com um benefício um pouquinho maior naquelas pacientes que usaram o hexamestano junto. Em relação à sobrevida global, olha que interessante, antes o tamoxifen não tinha nada e agora o tamoxifen tem um pequeno ganho em relação, quer dizer, o tamoxifen com bloqueio, né, tem um pequeno ganho aqui de 4% em relação ao grupo padrão, né, e
o exemestano ainda não chegou lá. Mas também, assim, a gente está falando num follow-up de 9 anos, é um follow-up longo, mas com relativamente pouco número de eventos aqui, 50, 60. Eu acho que talvez a gente no futuro ainda veja, até porque tem essa questão da evolução longa da curva, a gente talvez possa ver essa separação mais na frente. Uma das coisas que se fala muito também é que o tamoxifen, diferente do inibidor de aromatase, o inibidor de aromatase tem um efeito antiestrogênico muito mais forte de cara, mas o tamoxifen tem um efeito de arrasto, assim, uma coisa que dura mais tempo do que o efeito do inibidor de aromatase. Então talvez isso se reflita assim, no longo prazo, como a gente viu, por exemplo, no estudo do Atlas e o Atom, enfim. Só para a gente ver aqui, quando a gente analisou os dois braços, a gente pegou os grupos que tinham bloqueio ovariano e tamoxifen versus o exemestano. O exemestano foi melhor em termos aqui de sobrevida livre de doença, em torno de 4%, mas à distância o ganho foi só de 2%. É significativo isso, mas é pequeno. Então, de novo, parece que o bloqueio hormonal prolongado, ele acaba tendo um efeito mais significativo em controle local, né? E o que a gente vê é que na doença, em sobrevida global, o ganho não apareceu até agora. O que a gente pode discutir a respeito desses dados, pelo menos? A conclusão do estudo, e que vem se falando desde sempre, desde a primeira publicação, é que o maior benefício apareceu nas pacientes de alto risco. Não foi em nenhum momento no estudo decretado quem era paciente de alto risco. E se assumiu que alto risco era paciente que foi, assim, cogitado oferecer quimioterapia, justamente porque se considerava que ela tinha algum risco excedente. Então, a paciente que foi para quimioterapia foi considerada as pacientes de alto risco, né? E aqui entra as pacientes que tinham um tumor um pouquinho maior, axila positiva, um grau histológico maior, ou eventualmente que foi indicado quimioterapia baseado num teste genômico. Segunda coisa, em todo lugar que a gente for ver, a gente vai ver pacientes de 35 anos ou menos classificada como paciente de alto risco. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu não acho que 35 anos deva ser considerado alto risco pela idade. A gente tem que ser um pouco coerente em relação assim, ao que a gente usa de argumento para a idade. Porque se a gente tem uma paciente de 79 anos de idade que está bem e tem um tumor agressivo, a gente diz, essa paciente tem um tumor agressivo, ela precisa de tratamento. Tu vai dedicar o tratamento dela por causa do tumor agressivo. Se ela não tem uma contraindicação clínica, tu vai oferecer, tu não vai deixar de oferecer um tratamento quimioterápico, Herceptin ou qualquer coisa, porque ela tem 79 anos. E a justificativa que a gente tem é assim, a gente não usa a idade cronológica para definir o tratamento. Nenhum dessas pacientes que estavam no estudo foi dito que elas fizeram químio por causa da idade. Mas 90 e poucos % dessas pacientes, abaixo dos 35 anos, fizeram químio. Então, eu não sei qual foi o critério que eles usaram para dizer que essas pacientes eram alto risco. Daqui a pouco é porque tinha axila positiva, porque tinha menos expressão de hormônio nos receptores, ou qualquer outra coisa que tu pode colocar, né? Então, o que eu quero dizer é assim, se eu tenho, por exemplo, hoje uma paciente com um tumor de 1,7 centímetros na minha frente, com 34 anos, grau 1, perfil luminal A, é uma doença que não faz sentido na minha cabeça oferecer quimioterapia para ela, né? Eu posso até pensar em oferecer um bloqueio ou um tratamento prolongado da hormonioterapia, mas a quimioterapia, bom, essa é uma discussão que talvez não seja necessário nesse momento, nesse fórum aqui, mas eu estou dizendo uma coisa da minha concepção mesmo. Lembrando que o tratamento com o bloqueio duplo aumentou, obviamente, a toxicidade. A gente vê também nas pacientes jovens
maior número de osteoporose, maior número de eventos musculoesqueléticos, disfunção sexual que é limitante, né? E até eventos cardiovasculares. Então, a gente tem, assim, grosso modo, cerca de 30% das pacientes não aguentam isso aqui, né? E aí a gente tem que, eventualmente, pensar na estratégia que a gente vai usar para oferecer para essas pacientes. Uma das coisas que a gente também deveria considerar é o seguinte: a gente tem um dado de tamoxifeno por 10 anos, que caberia muito bem para uma paciente pré-menopausa, né? Que tem ganho de sobrevida nos 10 anos. O que a gente deveria oferecer para essas pacientes? Bloqueio duplo por 5 anos, porque nada diz que a gente tenha que usar por mais do que esses 5 anos aqui. Não temos esse dado, né? Ou fazer isso aqui. Ou tu faria 5 e depois ia seguir. Não sei, não tem esse dado, né? Mas, pessoalmente, a minha conduta é oferecer nas pacientes que eu considero de alto risco, oferecer o bloqueio duplo. Se por acaso ela não tolera, a gente dá um step back, né? Tira o inibidor o bloqueio ovariano e proponho que o tamoxifeno seja usado por mais tempo. Basicamente, essa é a minha estratégia, assim. Só para a gente lembrar do que é o tamoxifeno por 10 anos, a partir dos 5 anos elas foram randomizadas para parar ou seguir, né? E, na verdade, a curva começou a surgir mesmo, olha lá, ó, lá por volta do 10º ano. Então, até o 9º ano não tem diferença. As curvas começam a separar lá na frente. Mesmo assim, ao longo do tempo, a gente tem uma melhora, um ganho no risco de recorrência de 4% aqui em 15 anos, e mortalidade por câncer específico, por câncer de mama também. Em princípio, isso é uma coisa assim que tende a se valorizar para todos os grupos de pacientes. Isso aqui também está contando pós-menopausa também, tá? É um estudo que serve para as duas. E aí eu adoro esse desenho aqui que tem na internet, assim, puta, e agora o que eu faço? 10 anos, 5 anos, 7 anos, inibidor, bloqueio, caramba. Vamos fazer assim, ó. O que a ASCO comenta como sugestão, tá? Inibidor de aromatase por até 10 anos, para pós-menopausa, tá? Uso do tamoxifeno por 2 ou 3 anos e completa os 10 com inibidor de aromatase. Tamoxifeno aqui por 2 ou 3 anos e completa 5, que daí a gente fica dentro daquela faixa ali dos 7 ou 8 anos. Inibidor de aromatase por 5 anos, não é ruim isso aqui. Tamoxifeno direto por 10 anos ou tamoxifeno por 5. Aqui não tem certo ou errado, né? Cada paciente que entrar no nosso consultório, a gente vai achar que uma dessas coisas aqui faz sentido, né? E na paciente pós-menopausa, aliás, pré-menopausa, eu acho que a gente pensaria em qualquer uma, nas pacientes de risco maior, qualquer uma das opções com bloqueio ovariano. Eu tendo a oferecer de primeira mão assim, o Aromazin. Se ela não tolera, a gente pode considerar voltar para o tamoxifeno. E se isso aqui ainda tiver complicado, tira o bloqueio ovariano e mantém o tamoxifeno. Agora, nas pacientes de baixo risco, talvez também os 5 anos de tamoxifeno venha bem a calhar, sem estresse. Esse aí é o grupão lá do hospital e eu agradeço aí a turminha que conseguiu ficar. Obrigada, doutor Rossari, pela excelente palestra, porque afinal nós mastologistas também continuamos o tratamento sempre, às vezes sem passar pelo oncologista, então para nós é não, mas super pode, importante. daí divide a briga. Então tá. Agora vou passar a palavra para o doutor Dalpisol. Rossari, excelente revisão aí, Rossari. É um tema que é muito vivo no nosso dia a dia, né? E enquanto eu estava falando ali, eu estava pensando que essa questão de tolerabilidade é tudo,
né? E existe aquele fator da tolerabilidade que a gente não tem o que fazer. Então, aquela mulher que vai tomar o comprimido e vai ir muito mal e a gente vai abandonar. Vai ter aquela outra ponta do espectro, que é aquela que a gente sempre quer encontrar, que é a paciente que toma e diz, doutor, maravilhoso, eu quero tomar mais tempo esse remédio, ele me protege. E vai ter aquela paciente que é a que mais me perturba. Que a mala. Que é a intermediária, que é aquela que, como é que está o seu remédio? Mais ou menos, doutor. Que é aquela mulher que ela nem tem uma intolerabilidade limitante, nem ela está bem. Que é a mulher que, se ela tivesse um tratamento de suporte, ela estava bem. Se ela tivesse cuidado da dor óssea, se ela estivesse fazendo exercício, tivesse um acompanhamento de saúde mental, ela faria 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, o inibidor de aromatase, ou qualquer coisa. Mas como ela não tem, ela fica com aquela vida dela difícil, que a qualidade de vida despenca. Assim. Eu acho que uma complicação, que assim, um fator complicante para nós, né, é que sempre que a gente vai começar uma terapia, é nossa obrigação falar para o paciente os possíveis para-efeitos, porque se não for eu que vou falar, ela vai ler no Google, ou a colega que está esperando a próxima consulta vai falar, enfim. Né? Então, tu tem que explicar. Só que tudo que a gente foca brilha, né? Então, se eu disser para o paciente que pode ter dor articular, doutor, mas eu já mais do que eu tenho, né? mais doutor, do que eu já tenho. Então, assim, de uma forma geral, as pacientes que estão nessa faixa etária, elas, assim, vamos dizer, pós-menopausa, alguma artralgia tem, né? Que eventualmente sim pode exacerbar. O inibidor de aromatase está associado, inclusive, com síndrome de túnel do carpo, né? Mas só que é complicado, a gente, porque às vezes assim, dor articular eu também tenho, tá entendendo? Eu me lembro quando eu estava no Bordeaux lá, a gente fazia uns protocolos de pesquisa de fase 1. Aí chegou lá um paciente, alguém comentou assim, pô, o paciente reclamou de fadiga grau 1. Cara, eu acordo todos os dias, eu vou dormir com fadiga grau 1, ou se não for mais, entende? Isso aí não tem como quantificar. Claro que tu não vai desvalorizar a queixa da paciente, mas é muito difícil fazer esse discernimento às vezes. E eles fizeram um trabalho para aderência das pacientes, em que se enviava uma mensagem de texto 2 vezes por semana pelo celular, para a paciente lembrar e verificar se essa abordagem de estar lembrando a paciente iria aumentar a aderência dessas pacientes. Isso foi medido com dosagem urinária do inibidor da aromatase, não é, dos metabólitos. E se viu que 14% das pacientes nos 2 grupos tinham dosagens inferiores, incompatíveis com o uso contínuo da medicação, e esse estudo foi negativo. Quer dizer, mandar mensagenzinha para a paciente, lembrando que ela tem que tomar, não resolve. Mas eu achei interessante essa questão das pacientes dizerem que estavam usando o remédio e 14% delas não estavam usando. Então, eu acho que isso é muito crítico nesses estudos, porque a gente não tem ideia da aderência dessas pacientes. E numa paciente de trial, né? Então, imagina o abismo que não existe para a nossa paciente do dia a dia. Cara, a gente vê de tudo no consultório. Geralmente, quando eu começo uma terapia endócrina, assim, eu peço que a paciente tome durante 1 mês e meio e volte. Né? Mesmo que ela assim, pudesse vir a cada 6 meses, ou qualquer coisa, que a gente tem que renovar a documentação para a Unimed, aquela coisa. Mas, assim, começa a tomar, assim, toma umas 6 semanas e volta, que eu quero ver como é que foi o início, né? E aí depois a gente ajusta. Aí vem na primeira, não, tá, foi mais ou menos, às vezes dá um pouco de enjoo. No início, às vezes, elas têm algum sintoma gastrointestinal mesmo. Tá, agora, ok, a partir de agora tu pode voltar aqui a cada 6 meses, 4 meses, sei lá, vamos ver. Aí na próxima vez, e aí, tá tomando direitinho? Não, doutor, parei. Como assim parei? Ah, não, tomei mais umas 2 semanas e não aguentei, aquilo lá me dá dor, não sei o quê. Porque não me avisou, eu pensava numa alternativa, tu entende? Porque daí a gente, não está tolerando isso, vamos ver uma coisa que tu possa tolerar. Mas não, fica 4 meses desaparecido. E talvez essa diferença do tamoxifeno, 10 anos, ter sido positivo, é porque o tamoxifeno é melhor tolerado. Eu acho que, no geral, as pacientes tomam. Muito melhor. Então, enfim, é um desafio, eu acho. Aí, né?
A coisa do tamoxifeno no dia a dia, na maioria das vezes, é a coisa de hiperplasia endometrial, como lidar com aquilo, transvaginal não, né, esteroscopia, todo aquele mundo, né, do tamoxifeno e útero. Né? Agora, em termos de tolerabilidade, com certeza. Né? Encerramos. Muito bem.